Meu nome é Paulo Campos, sou funcionário público estadual e sou torcedor do Cruzeiro Esporte Clube. Já faz bastante tempo, então não está muito nítido o dado momento, o momento exato. Mas eu posso começar, quando eu era jovem, pequenininho, criança, eu gostava muito do céu. O céu é azul. Eu gostava da cor azul. Eu tinha uma tia que morava perto do campo do Cruzeiro do Barro Preto e eu ia constantemente para lá. E foi assim que começou. Quando eu estava no grupo, eu ia buscar minhas irmãs que estudavam no Caetano Azeredo, que é em frente ao campo do Cruzeiro. Eu ia mais cedo e ficava assistindo os treinos. Tinha o quê? 8, 9 anos, na época isso. E aí foi. Não, meu pai é atleticano, minha mãe é americana. O gosto é pela cor. Eu sou muito fã da cor azul. A cor azul me atrai muito. Sempre atraiu. E as minhas irmãs, quando elas iam começar a torcer, elas ficavam falando em jogador bonito. E na época, elas ficavam falando, olha, os jogadores mais bonitos são os jogadores do Cruzeiro. Então, vai ligando, né? As irmãs, eu, então lá, tinha um campinho, jogávamos bola, aí identificava, fazia um time lá, qual é o seu time? É o de camisa, sem camisa, a camisa branca, a camisa azul, camisa amarela, e aí ia se formando para poder fazer a organização do futebol, pelada, os campinhos de várzea. Os autos atuais, eles foram se consolidando ao longo de um período. Eu torcia para o Cruzeiro, eu ia ao estádio frequentemente. E em 1978, com o início das torcidas organizadas, elas começaram com um canto muito agressivo. Eu ia com na época da minha namorada, aí eu falei assim, ó, não está dando para vir para o estádio não, que não está legal, o ambiente está deteriorando. A torcida organizada estava começando naquele período, em 78 isso. Aí eu parei de estar, não mexi mais com futebol. Isolei, não fiquei sabendo de mais nada, abandonei. Não tinha informação nenhuma, não conversava. Aí quando foi em 97, eu retornei ao estádio. Porque a Edna, minha mulher, falou que nós tínhamos uma filha, Priscila, que ela gostava de futebol e queria conhecer o Mineirão. Então eu quero dar um jeito para poder fazer ela conhecer o Mineirão. Coincidentemente, eu fiquei sabendo que o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil de 96 e era o postulante, né? Tinha uma vaga na Libertadores 97. Aí nós começamos com jogos internacionais. E a partir daí nós fomos Libertadores, depois começou a vir o Brasileiro, depois veio o Mineiro, Copa do Brasil, enfim, começamos a ir em todas as competições. E isso está durando até hoje. Então, sou um torcedor assíduo, frequentador de campo, vou em todos os jogos, inclusive vou em algumas cidades do interior, algumas cidades de outros estados. E em 76 eu acompanhei o Cruzeiro na final de Libertadores, em Buenos Aires e em Santiago. Olha, o Cruzeiro não está fora do contexto nacional dos times de futebol no Brasil. Né? A situação econômica e financeira que rege os times no Brasil. Quando eles fez aquele time que ele conseguiu montar em 2013, 2014, eles articulou todo o elenco. Formar um igual é muito difícil, porque se era para formar um igual, que permanecesse com o mesmo time. Então, essa formação está um pouco capenga, porque falta, né, um jogador de articulação. Hoje um time que tem um jogador de articulação é um time que está mais ou menos estável, está mais ou menos montado. Se não tiver articulação, se não der ligadinha, não tem jeito. Você pode ter um bom lateral, uma boa defesa, um bom atacante, mas eles têm que estar entrosados. Eles têm que conversar entre si. Não é conversar, fulano, você está bom, não. É conversar com a bola, saber um está deslocando, está com a bola, onde que o outro está naquele momento. O entrosamento. Se não tiver, não tem como. E o Cruzeiro hoje, infelizmente, ele carece disso. Está como a maioria dos times do Brasil. Tirando quem tem o quê? Um Ganso, eu não sei nem dizer quais outros times que tem os armadores aí. Eu só lembro do Ganso atualmente. Que está no São Paulo também não está lá grande coisa não, né? Porque também não basta ter só um armador e não ter os outros componentes também. Então, esse conjunto aí está muito difícil. Tanto assim que no Brasil você não tem uma seleção. Você não consegue formar uma seleção nacional. E quando você forma uma seleção nacional, você tem que importar os jogadores brasileiros que estão exportados, você tem que trazê-los novamente. É um horror isso.
Eu acho que o grande rival do Cruzeiro é o Independiente da Argentina, que tem 7 títulos na Libertadores. Nós temos ainda 2. Nós temos no Campeonato Brasileiro, no Brasil, o Santos, que está com 6 títulos, né? Ou o Palmeiras com 7. É o nosso grande rival. Não considero o Atlético rival do Cruzeiro, não considero mesmo. Por quê? Porque nós temos muito mais títulos do que eles. Então eles estão muito inferiores a nós, muito. Eles têm que ganhar bastante títulos ainda. E principalmente no exterior, não é ganhar Libertadores no Brasil, não. Tem que ganhar Libertadores, era lá no Defensor del Chaco, lá no Monumental de Núñez, e no Nacional do Chile, Santiago. É isso. Ganhar aqui dentro, apagando luz, é próprio de time pequeno, time insignificante. Não chega aos pés, não. Eu tenho grandes amigos atleticanos, não conversando de futebol com eles. Condição sine qua non de manter a conversa, não conversar de futebol. Nós não temos nada de falar de futebol. E eu não participo de discussão, nem em boteco, nem em bar, nem em lugar nenhum, não falo de futebol, não converso. A não ser em ciclo restrito com cruzeirenses. Aí eu converso. Ou um ou outro de fora assim. Pode chegar um palmeirense, pode chegar um vascaíno, fluminense assim, ou bate um papo assim, muito en passant. Tostão. O senhor viu jogar? Sim. E... Chamava para ver o grande time do Cruzeiro, o grande time do Cruzeiro era Tostão. Era o jogador de ligadinha, aquele que entrosava. Ele estava de costas, jogava na esquerda e sabia que o Oliveira estava correndo naquele espaço. Ele não precisava virar o corpo e olhar onde é que estava o jogador, que ele virava para a direita e já sabia que o Natal já estava entrando em diagonal. Não tinha como. Ele era o homem de armação que está faltando. Não tinha como. Ganhava pouco, não tinha a mídia em si, não tinha nada. E jogava muita bola. Não tinha empresário, não tinha agente. Tinha um monte de gente em volta de lá. Era uma máquina de jogar bola. Olha, ele é inesquecível pelo momento. Foi em 1966, no Pacaembu. O Cruzeiro perdeu de 2-0 no primeiro tempo do Santos. E o Mendonça Falcão, segundo o Felício Brandi, foi lá no vestiário, já querendo marcar a terceira partida, o local, dia e horário. Aí o Felício Brandi diz que foi lá para poder marcar, que os jogadores vão fazer no segundo tempo. Chegou no segundo tempo, o Cruzeiro acabou com o Santos. E os 3 gols foram maravilhosos. Sendo então que o Natal, acho que o Natal estava lá na ponta esquerda, ele cruza uma bola rasteira e o Tostão, acho que foi o Tostão, ele mete de lado assim, então e a bola entra. Acho que foi o último gol, se não me falha a memória. Não era televisionado na época, né? Então tem muitos anos, mas os 3 gols foram maravilhosos. Muito bonito mesmo, foi um momento muito importante. O Pelé estava jogando? Sim, o Cruzeiro bateu, desmoronou o Santos. O Santos era 5 vezes campeão na época chamava Gomes Pedrosa, né? Roberto Gomes Pedrosa, tinha sido há 2 anos atrás bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores, estava com o time completo e tomou de 6 no Mineirão com o time completo também. Arrasou, foram 2 partidas sensacionais, inesquecíveis essas 2 partidas. O time inesquecível do Cruzeiro era Raul, eu vou colocar o Nelinho. Raul, Nelinho, tinha o William Procópio, tinha o Neco, Piazza, o Dirceu Lopes, Natal, Evaldo Tostão e outro Oliveira. Esse time era sensacional. E esse era de que ano, esse time? Esse time, olha, ele jogou... Esse time jogou no início da década de 70. No final dos anos 60 e início de 70, porque em 73 o Tostão foi vendido, né? Então o Nelinho não estava nesse time não, mas eu coloco o Nelinho aí como o grande lateral direito do Cruzeiro, porque na época quem jogava era o Pedro Paulo, né? Era Raul, Pedro Paulo, William, Procópio e Neco. Mas eu misturei um pouquinho a escalação com os melhores de posição também e tal, né? A sua seleção? A minha seleção pessoal. Eu tiraria onde colocaria o Sorin como um grande lateral esquerdo. É muito difícil falar que esse é melhor, porque o Nonato também jogava muita bola, gente. O Neco, o Nonato e o Sorin. 3 laterais sensacionais. E não entrou o Zé Carlos, hein?
pessoal fala Zé Carlos jogou quase 16 anos, até os 40 anos, foi pro Guarani de Campinas, foi campeão brasileiro com o Guarani de Campinas, acho que em 78 o Zé Carlos. Não foi em 78 que o Guarani de Campinas foi campeão brasileiro? Pois é, o Zé Carlos estava lá. Isso, Mas eu não colocaria o Zé Carlos, porque eu achava o Zé Carlos lento. Ele era muito técnico com a bola, sabe? Mas ele não corria atrás da bola. A bola ia no pé dele. Mas eu colocaria o meio do campo dele com o Piazza e Dirceu Lopes. A Taça Brasil de 66. Esse foi um momento mágico. Não tem como. Porque o Santos vinha, era Santos e Botafogo. Eles ficavam alternando. E principalmente o Santos tinha o pé. O Santos tinha metade da seleção brasileira. O Botafogo tinha outra metade ia espalhar para os outros times, né? E o Cruzeiro venceu as duas partidas, incontestável. Foi o jogo, o título, os gols, foi tudo. 1966 é a marca. Não porque eu evito. Eu já vi assim, ao longe, não de perto. Eu já tive até uma experiência pessoal, mas não foi briga, foi uma... Nós passamos por um constrangimento. Estava saindo do estádio, eu e minha filha Priscila, em frente ao céu, saindo do Mineirão em frente ao céu, era um, não sei se era Atlético Cruzeiro ou se era Cruzeiro Atlético, mas os dois estavam jogando. E nós fomos cercados por uma turma de torcida organizada do Atlético. Aí quando eles viram que tinha mulher no meio, eles falaram, tem mulher, então não vamos não. Mas eles chegaram a constranger, houve um constrangimento. Nós nos sentimos ameaçados. Fora disso, nada. Eu evito. Chego cedo, saio normal e tal, não vejo mesmo. Porque eu vou ao estádio e volto do estádio. Eu não vou lá para ver briga, para ver confusão, para ver o que os outros estão fazendo. É ver o jogo e voltar embora, ir embora. Algumas partes, talvez toda. Vai me colocar à prova? É mais ou menos assim, quer dizer, existe um grande time na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, mas na realidade ele é um grande campeão. Nos estádios de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. E vai. Olha, foi uma festa. A cidade ficou colorida, ficou animada, ficou movimentada. O estádio melhorou tremendamente, a reforma foi sensacional, a reforma do estádio, eu adorei a reforma do Mineirão. O Mineirão para mim hoje é outra coisa, sensacional. Antigamente eu tinha umas restrições no Mineirão, hoje está sensacional. O simbolismo do 7-1 é a questão a pessoa que acha que tudo está bom e não faz nada para poder melhorar, acha que aquilo ali é o máximo. Então o Brasil caiu de 4 pelo futebol achar que era sensacional e invencível, e principalmente por seus dirigentes ficarem com a soberba de que eles são os maiorais, altamente corruptos, segundo as últimas apurações aí. Então tinha que dar nisso mesmo, tem outro jeito. Enquanto a CBF cuidar do futebol brasileiro, nós não sairemos do encalacro que nós estamos. Não adianta. Não, ainda não fui nenhum do padrão FIFA, não. Eu tinha ido anteriormente, mas depois das reformas, não. E o senhor gostou? Do Mineirão eu gostei. O que o senhor achou mais legal? No Mineirão? Eles aumentaram a cobertura interna, então não se pega chuva, que mesmo com a marquise anteriormente, a chuva de vento molhava a arquibancada. Então não cobria. A nova cobertura nos dá essa segurança de não tomar chuva. A questão a parte externa dele, o anel interior que tinha terra e árvore, era um banheiro a céu aberto, era muito perigoso, era muito escuro. Os banheiros não eram inadequados. Hoje não, agora não, eles são modernos, são individualizados, né? Achei muito interessante, muito legal. As mulheres hoje podem ir sozinhas, os idosos podem ir sozinhos, porque não tem mais aquele perigo daquela escuridão, tinha muita sombra com as árvores antes da reforma. Atualmente não. Está muito mais seguro. E está mais fácil a chegada e a saída dele. Eu acho que elas deviam ser banidas. No Brasil, acho que tudo que é organizado é desorganizado. Então a torcida organizada, elas têm um fundo de poder.
Dizem que fazem campanha para doação de sangue, para cesta básica, para isso, mas, no fundo, a torcida organizada está para um fim de poder. Inclusive, já teve até casos de torcidas pressionarem, constrangerem dirigentes com a questão de ingressos gratuitos. Então, eu sou contra a torcida organizada. A manifestação devia ser livre e espontânea. Olha, organizada na minha época. Nós fazíamos o quê? Nós tínhamos vizinhos próximos, nós éramos uma turma, nós nos organizávamos informalmente, nos dirigíamos ao Estado em grupos, nós não fazíamos bagunça, não agredimos ninguém, não trombar com a torcida contrária, nem tomava conhecimento dentro. Íamos para o Mineirão com várias horas de antecedência, íamos para os bares, bebíamos cervejas, assistíamos os jogos, acabava os jogos, nós voltávamos para os bares, bebíamos mais um pouquinho, depois nós íamos embora tranquilamente. Nunca teve uma única confusão. Isso foi durante uns 10 anos assim, de 68 a 78. Quando eu falei com você que eu parei de ir ao estádio, que eu estava começando a formar os organizados, aí já começou a não ficar legal. Quando eu ia para o estádio a partir de 97, eu parei com o carro no Mineirinho, estava eu e Priscila, parei o carro no Mineirinho, então você para cruzeirense e atleticano. Na hora que eu estava indo embora, chegou um grupo de atleticanos e começou a jogar cerveja em cima do carro, porque eu estava com a camisa do Cruzeiro. Ah, você é cruzeirense, começou a jogar cerveja no carro. E aí você falou, pai, não enfrenta não vai não. Aí você fala, pô, eu vou para 1, 2, aí 3, 4, 5, 6, não dá nem para discutir. Então deixa eu derramar a cerveja. Quer dizer, é uma agressão. Se importa, mas é uma agressão. Não me atingiu fisicamente, mas me constrangeu ali e me humilhou ali. Porque fizeram, eu não tive nem condição de reagir. E não tive nem amparo legal da força pública de me dar proteção naquele momento. Dentro do Mineirinho, eu estava no ambiente interno.